Isomeria, substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Por que as substâncias são diferentes se a quantidade de átomos é a mesma? É porque o arranjo foi diferente. Então há diferentes arranjos dos átomos na estrutura plana, na isomeria plana. Se os diferentes arranjos de átomos for na estrutura espacial, será, como veremos, isomeria espacial. Mas uma coisa, para ser isomeria, tem que estar sempre certo. A quantidade de átomos é a mesma. A fórmula molecular é igual. O arranjo dos átomos dá o que de diferente? Pode dar diferente função. Por exemplo, os dois carbonos, o 6H e o O, deu um arranjo de álcool e um arranjo de éter. Aí a isomeria é de função. Pode dar uma situação de aldeído e de cetona, uma situação de ácido e de éster, uma situação de fenol, de álcool aromático e de éter, mas se os diferentes arranjos dos átomos der mesma função, aonde que pode estar o defeito, a diferença para serem diferentes? O defeito pode estar na cadeia carbônica. Então será isomeria, porque são diferentes com a mesma fórmula, isomeria plana, porque o arranjo dá para perceber uma situação plana, e de cadeia. Aonde está a diferença, está o nome da isomeria. Um hidrocarboneto, como este, propeno, em hidrocarboneto insaturado. E este hidrocarboneto, ciclano, ciclopropano, são de mesma função química. Onde é que está o defeito? Os 3 carbonos e 6 hidrogênios se arranjaram numa situação de cadeia aberta, porque tem extremidade. E esses 3 carbonos e 6 Hs se arranjaram numa situação de cadeia fechada. Então, o defeito não é na função, o defeito agora é na cadeia. Então, será o caso de isomeria plana de cadeia. Quando que o defeito pode estar na cadeia? Quando um tem cadeia aberta e insaturada e o outro fechada. Quando um tiver cadeia normal é aquela que não tem carbono terciário, então não tem ramificação. Como, por exemplo, o butano normal. O butano, cadeia normal e ramificada quando um dos carbonos se dependurar na forma de metil. Aí aparece o carbono terciário. Essa cadeia é ramificada, essa cadeia é igual. Eles são de mesma função. Os dois são hidrocarbonetos, só tem CH, a quantidade de átomos é a mesma. O arranjo foi diferente aonde? O arranjo foi diferente apenas na cadeia ser normal e ser ramificada. Cadeia normal e cadeia ramificada dá isomeria plana de cadeia. E só tem mais um jeito, só tem mais um tipo. Então é fácil dominar o assunto. São poucos casos. A isomeria pode ser plana de cadeia também quando um composto for homogêneo. A cadeia chama-se cadeia carbônica. Então ela é feita de carbonos. Não tem ninguém no meio. Então ela é uma cadeia homogênea. Se a cadeia de carbonos tiver um átomo diferente é qualquer átomo que não seja carbono. Essa cadeia, ela está interrompida, ela é heterogênea. Mas, apesar dos diferentes arranjos de átomos, a função química é a mesma. Essa substância é amina, essa substância é amina. Eles se arranjaram formando cadeia diferente. Cadeia sem interrupção e com interrupção.
Então chama-se isomeria plana de cadeia. Na próxima aula eu vou te falar de um caso em que os dois compostos terão interrupção. Nesse caso, só o segundo é que tem heteroátomo. Esse aqui é o nitrogênio, é o mesmo átomo, mas ele se chama de heteroátomo quando ele está interrompendo a cadeia. Se só tiver heteroátomo numa das cadeias, a diferença é na cadeia, que é interrompida e que não é. Na aula próxima, eu vou dizer que os dois terão heteroátomo. Aí vai haver uma compensação. Bom, finalmente, para encerrar esta aula, vamos falar da isomeria plana de posição. Quando que os diferentes arranjos de átomos na estrutura plana vão manter a mesma fórmula molecular? Quando a função química for igual, porque se for diferente será de função. Quando a cadeia carbônica for igual, porque se for diferente será isomeria de função. Se a cadeia for diferente será de cadeia. Aonde que pode estar o defeito? Pode estar na posição. Na posição de quê? Na posição de um radical, percebe? Aqui eu tenho um CH3, bem no centro da estrutura. E aqui eu tenho um CH3 mais à direita. É como se fosse um cabide no guarda-roupa. O cabide pode ser deslocado para lá, para cá, sem alterar a cadeia. A função vai continuar a mesma, a cadeia continua a mesma, só mudou a posição. Então, este hidrocarboneto, que se chama 3-metilpentano, porque o metil está na posição número 3. E esse hidrocarboneto, só tem CH, 2-metilpentano, porque a posição do CH3 está mais para o lado direito, na posição 2. O 3-metilpentano e o 2-metilpentano têm seus átomos arranjados de forma a manter a mesma quantidade, portanto, o mesmo peso, chama-se isomeria. A isomeria, ela é plana e a diferença foi na posição do radical. Pode haver também diferente posição de um grupo funcional. Veja, esses dois compostos são álcool. Álcool que tem o OH no carbono 1 é o propan 1-ol, e o álcool que tem o OH na posição 2 é o propan 2-ol. O primeiro chama-se álcool N-propílico, porque é o radical N-propil, e o segundo é o radical isopropílico. Pois esses dois álcoois são da mesma função, são de funções iguais, são de cadeias carbônicas iguais, mesmas cadeias por quê? Porque ambas as cadeias são abertas, ambas as cadeias são normais e ambas as cadeias são homogêneas. Onde é que está o defeito, então? Está apenas na posição do OH. O OL, que estava na ponta, na posição 1, o OL passou para a posição 2, devido, naturalmente, à numeração que começa pela ponta mais próxima do grupo funcional. Temos, então, aí o caso de isomeria plana de posição. Só a posição que mudou. Aliás, esse tipo de isomeria de posição faz com que as substâncias tenham o mesmo nome. Aqui foi chamado de metilpentano, metilpentano. A diferença foi no número, que é a posição. Aqui é o propan 1-ol. Aqui é o propan 2-ol. O nome é igual. A diferença é apenas a posição. E o que mais que pode ser diferente, além da posição do radical, além da posição do grupo funcional? O que pode ser diferente
também é a posição da insaturação. Os alcanos são hidrocarbonetos de simples ligações. Eles estão saturados de H. Toda vez que aparece uma pi, diminui 2 Hs. Se você tiver uma tripla, no caso do but, 2 ino, but porque tem 4, ino porque tem tripla, 2 porque é a posição onde começa a tripla. A quantidade de H é bem baixa. É o dobro da quantidade do C menos 2. Ele é insaturado, pois a insaturação está na posição 2. A posição do ino é na posição 2. Se, porém, eu começar a colocar a tripla nessa posição, o ino está na posição 1. Portanto, a diferença desses dois compostos, os diferentes arranjos dos átomos para formar essas duas substâncias, foi apenas mudar a posição. Então será isomeria plana de posição. Fique sossegado, não tem um outro caso. Para isomeria de função, só tem 4. Álcool éter, aldeído cetona, ácido éster e esses casos aromáticos. Isomeria de cadeia só pode ser cadeia aberta com dupla e fechada, cadeia normal e ramificada, e cadeia homogênea e heterogênea. E o que pode mudar de posição é radical, grupo funcional e a posição da insaturação. Tati, ao seu dispor.